Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, ao final de A Liga Extraordinária, Século, para quem não conhece, se trata de um HQ escrita brilhantemente pelo Alan Moore e ilustrada soberbamente pelo Kevin O'Neill. Então, Século foi dividido em 3 volumes, e aqui a gente chega a 2009. E há um trecho aqui bem interessante, quando a personagem Mina, que se encontrava em um estado catatônico, por assim dizer. Ela meio que havia perdido sua mente durante longos anos, mas não envelhecia em razão da imortalidade. Ela tem um diálogo com outro imortal, que é o Orlando. Então ela, conhecendo o novo mundo que surge para ela quando ela desperta, ela pergunta ao Orlando como é que pôde a cultura se desmoronar em apenas 100 anos. E o Orlando responde de uma forma muito descompromissada, apenas isso, tornando-se irrelevante, como sempre. Eu acho que com o passar dos anos, das últimas décadas, a gente viu essa irrelevância, esse desmoronamento cultural tornar-se ainda mais evidente. E eu falo de cultura, né? Elementos culturais, a mera cultura até mesmo pop, para não falar de erudição, porque erudição não existe mais nem sequer um verniz de erudição em nossa sociedade. Então se falou muito sobre Oscar recentemente, também se vinha falando sobre Prêmio Nobel, e eu gosto sempre de dizer o seguinte: essas premiações culturais, elas se tornaram irrelevantes. O Nobel de Literatura também se tornou irrelevante. Um exemplo que eu gosto muito de citar em Nobel de Literatura é que nós tivemos o falecimento há pouco tempo de Humberto Eco, octogenário, sem ser premiado. Nós tivemos Borges, que também não foi laureado pela Academia Sueca. E nós tivemos, por exemplo, recentemente, é um exemplo que eu gosto muito, é o exemplo da Olga Tokarczuk, acho que é assim que se pronuncia o nome dela, uma escritora polonesa. Dizem que sua obra-prima, né, sua opus magnum, seria Sobre os Ossos dos Mortos. Eu li, é um livro curto, horrível, com um plot twist deplorável. Qualquer filme meio boca de Shyamalan M. Night tem um plot twist melhor do que aquilo. E durante o transcurso da trama, a gente não percebe nenhuma filosofia interessante despejada ali pela autora. Mas quem é a Olga? A Olga é uma militante feminista, vegana, ativista de todas as pautas, né, deslocadas da extrema esquerda global, um ativista do globalismo no campo intelectual. Só faltava ela ser negra, né? Mas por ser polonesa, infelizmente não deu para isso acontecer. Para essa Câmara ter novamente uma vereadora mulher preta, sapatão, macumbeira, gorda, com 50 tatuagens, defensora do aborto, mãe, advogada feminista, assumidamente macumbeira, maconheira e não monogâmica. E com obra medíocre, ela foi laureada com o Nobel de Literatura. Eu gosto de citar também o Oscar de 1995. No Oscar de 95, nós tivemos ali disputando a premiação de melhor filme Forrest Gump, Um Sonho de Liberdade, Kiss Show, Pulp Fiction e Quatro Casamentos e um Funeral. E a trilha sonora também de 95, que estava ali concorrendo ao Oscar, também era algo soberbo. Nós tínhamos Hans Zimmer, Thomas Newman, que fez a trilha de Beleza Americana, Elliot Goldenthal, com a sua trilha magnífica de Entrevista com o Vampiro. Só pela introdução de Libera-me, Entrevista com o Vampiro, eu já acho soberbo, né? Uma trilha sonora espetacular, apenas pela sua introdução, quanto mais pelo seu desenvolvimento. Recomendo para quem não conhece a trilha de Entrevista com o Vampiro, do Elliot Goldenthal, que a ouça do início até o final. Isso foi em 95, cara. Então depois, com os anos, a gente viu filmes como Moonlight, ganhando o Oscar de melhor filme. Depois, mais recentemente, Coda, No Ritmo do Coração, algo que eu não consegui assistir até o final. Então tivemos aquele Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que além do Oscar do melhor filme, ganhou outros Oscars também, como melhor atriz e melhor ator.
e são obras pavorosas. Então acho que a questão sobre Oscar, Nobel de Literatura, premiações nacionais que possuímos também, aqui não vou citar nomes para evitar problemas, premiações de música e de literatura, eu acho que o problema está no problema da cabeça de quem leva essas premiações a sério. Essas premiações, elas giram em torno de uma agenda. Elas não giram mais em torno realmente da qualidade da obra. Então muita gente pode perguntar, você ficou chateado porque o filme sobre o desaparecimento, né, de Rubens Paiva, Ainda Estou Aqui, ele conseguiu uma estatueta do melhor filme estrangeiro? Não fiquei chateado. Na verdade, eu não ligo, não me interessa. Eu estou mais preocupado com o preço da carne, com o preço do ovo, com o preço do café, com o meu custo de vida, que está ficando cada vez mais elevado, com o narcotráfico, as facções criminosas que estão tomando conta das cidades, com malandros, como eu já falei, né, que praticamente esfregam fuzis em nossas caras, enquanto nossa Polícia Federal se orgulha de estar denegando cada vez mais registro de arma de fogo para quem pede, com brasileiros translocados que estão presos porque passaram batom em estátuas na Praça dos Três Poderes, enquanto narcotraficantes conseguem alvarás de soltura e fogem para o Paraguai no dia seguinte. Né? Isso quando nem precisam fugir, voltam apenas para a sua comunidade e ali ninguém mexe com eles. Então não estou chateado, não estou preocupado e acho até bom. É mais interessante uma estatueta dessa premiação insignificante ter sido conquistada por um brasileiro, um branco bilionário, né? É bom lembrar isso para as pessoas aí mais aguerridas e militantes. No caso, Walter Salles, da família Moreira Salles. Poderia ser ali um filme chileno, com Pedro Pascal interpretando alguém de sua família que teve que fugir do Chile em razão do regime de Pinochet e utilizaria o filme, né, para discursos politiqueiros, vazios, ideológicos, assim como Walter Salles também estava aproveitando para despejar ali toda a sua ideologia que eu considero macabra e perniciosa. Seria algo mais ou menos como se o Paulo Coelho fosse laureado com o Nobel de Literatura. As pessoas, meu Deus, o Paulo Coelho sim, pelo menos é um brasileiro, né? Está na Academia Brasileira de Letras. Na Academia Brasileira de Letras dizem que ali há escritores. Eu não sei se isso é verdade, mas parece que há. Eu acho que de escritor, no momento, só tem o Paulo Coelho, né? Então, se ele fosse laureado com o Nobel de Literatura, seria interessante. Porque se a Olga está sendo laureada por sua obra pífia, porque qualquer quadrinho que eu tenho aqui de mistério, de suspense e de terror é muito superior àquela sua opus magnum sobre os ossos dos mortos. Aquilo ali é realmente um livro horrível. E você imaginar que uma autora daquela levou para casa o Nobel de Literatura, tem muito a se dizer, né? Principalmente quando você observa a militância política, ideológica daquela cidadã. Ou seja, em resumo, qualquer pessoa, né, que ganhe esses prêmios, que traga para casa esse tipo de premiação, é porque ela soube cumprir os pontos da cartilha da agenda, que é empurrada a fórceps, né, para nós, e que conduz o nosso mundo. Então, seja o Walter Salles, seja qualquer outra pessoa, tanto faz, cara. Mas pelo menos foi um brasileiro. Repita aqui, se o Paulo Coelho fosse laureado com o Nobel de Literatura, eu acharia bom, porque pelo menos é um brasileiro. Mas o grande problema está aí, gente. Essas premiações se tornaram irrelevantes, totalmente irrelevantes. É por isso que eu quis começar falando sobre isso aqui. Sobre esse diálogo da Mina com Orlando, quando ela pergunta, ela desperta, né, de um estupor aí de 100 anos, de um século, e ela pergunta ao Orlando como é que a cultura desmoronou em tão pouco tempo. E o Orlando diz, como sempre, tornando-se irrelevante. Então, a erudição desmoronou, não existe mais nem verniz da erudição. E a cultura também desmoronou, e essas premiações servem a obras culturais produzidas em ambientes culturalmente em ruínas. E, como diz o Orlando, né, são
irrelevantes aqui, parafraseando o Orlando de A Liga Extraordinária. São totalmente irrelevantes, cara. Oscar, Nobel, e repito, não vou citar as premiações que temos aqui entre nós, porque isso pode dar problemas, né? Mas não ligo para nenhuma. Quando alguém diz determinada obra literária foi vencedora do prêmio J, né? Acho que deu para entender aí. Totalmente irrelevante para mim, cara. Filme X, Y, Z levou o Oscar para casa, totalmente irrelevante. Aliás, falando de Oscar, né, a gente viu aquela moçulha que levou para casa o Oscar de melhor atriz e desbancando a Demi Moore, para você ver como é que a coisa funciona. Lembrando que a Demi Moore, quando interpretou uma stripper no filme Striptease, ela ganhou, foi o Framboesa de Ouro. E agora, com uma atuação excelente em um filme de horror, terror, sobre natureza humana, né, uma atuação espetacular da Demi Moore, ela perdeu sua possível estatueta, né, para uma garota que teve uma atuação muito mais pífia do que a dela em Striptease. Ou seja, não leve premiação a sério, não deem audiência para esse tipo de coisa. Isso é apenas perda de tempo. Ainda mais em um país tão miserável e desgraçado como esse, onde a gente tem coisas mais essenciais com que nos preocuparmos, que é gasolina, energia elétrica, água potável, saneamento básico e alimentos básicos para a nossa sobrevivência, dívida pública nas alturas, impressão massiva de moeda e desvalorização, né, cada vez mais de nossa moeda. Daqui a pouco talvez não esteja valendo nem mais para papel higiênico. Recentemente eu falei aqui sobre a República de Weimar. Nós estamos nos tornando uma República de Weimar. E o que virá dessa república já é esperado. É algo que envolverá muita dor, sofrimento e sangue. E pior ainda porque nós vivemos em país comandado por narcotraficantes, né? Talvez nós já estejamos em um narco-estado onde as facções é que ditam as regras. Então, Oscar, cara, aproveite pelo menos os memes. Os memes que fizeram em cima do filme baseado no romance homônimo do filho do Rubens Paiva, pelo menos os memes foram divertidos. De resto, é um filme que eu vi que foi também enfiado a fórceps nas pessoas, exibições públicas gratuitas, exibições em escolas, ou seja, era para todo mundo ser obrigado a ver aquele filme. E é um estado com um governo deslocado, como nós temos nesse momento, é muito importante se ter uma obra cultural como essa e ganhando prêmios para ver se desvia o foco para a desgraça e a miséria em que nos encontramos. Eu acredito que eu já falei demais, vou ficando por aqui, vou tentar dar uma enxugada neste vídeo para não ficar tão longo. Grande abraço para vocês e até a próxima.